capítulo 26 do livro de Mateus diz assim: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que dentro de 2 dias se celebra a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para crucificá-lo. Então os principais dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos do povo, reuniram-se no palácio do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem a Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não no dia da festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, tendo um vaso de alabastro com unguento de alto preço, e o derramou sobre a cabeça dele, estando assentado à mesa. E seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Porque se podia vender esse unguento por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que importunais esta mulher, pois praticou comigo uma boa ação? Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Porque derramando ela este unguento sobre o meu corpo, o fez para preparar-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, que se chamava Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e lhes disse: O que me quereis dar, eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 peças de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele disse: Ide à cidade, a um certo homem. Dize-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, ele assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a lhe dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse: O que comigo põe a mão no prato, esse me há de trair. Na verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Sou eu, mestre. Ele disse: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu a seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei mais deste fruto da vide, até aquele dia quando beberei de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Embora todos se escandalizem em ti, eu todavia nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás.
Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar que se chama Getsemane. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então Jesus lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, os encontrou dormindo. E disse a Pedro: então não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando os achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados de sono. E deixando-os de novo, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto de seus discípulos e lhes disse: dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, pois é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e com paus, vinda da parte dos principais, do sacerdote e dos anciãos do povo. E o que o traía lhes tinha dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo que se achegou a Jesus, disse: eu te saúdo, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então chegaram-se eles, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo a um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada perecerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve ser feito? Naquela hora disse Jesus à multidão: como para um salteador saístes com espadas e com paus a me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso acontece assim, para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram ao palácio de Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o átrio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se com os criados para ver o fim. Ora, os principais dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho procuravam falso testemunho contra Jesus para sentenciá-lo e o entregarem à morte. E não o achavam, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem, mas por fim vieram 2, que disseram: este homem disse: eu posso derribar o templo de Deus e em 3 dias reedificá-lo. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responda coisa alguma aos que este depõe contra ti. E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe disse: tu o disseste. Digo-vos, porém, a partir de agora vereis o Filho do Homem assentado à mão direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: ele blasfemou.
Que mais necessidade temos de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é culpado de morte. Então cuspiram em seu rosto e lhe davam murros, e outros o golpeavam com a palma de suas mãos, dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e se achegou a ele uma criada, dizendo: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo ele à porta, outra criada ouviu, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E logo depois aproximaram-se os que estavam ali e disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, porque até tua maneira de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem, dizendo, e o galo imediatamente cantou. E se lembrou Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Os discípulos não queriam que Jesus fosse morto. Mas havia entre eles um traidor que entregaria Jesus e assim seria feito cumprido a profecia. Jesus ele veio para cumprir tudo aquilo que os profetas profetizaram através do Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo, diante daquela situação, Jesus, ele sabe que vai ser traído. Então, ele pede aos discípulos que preparem a Páscoa, pois seria a última festa que estariam juntos. Maria de Betânia unge Jesus. E quando ela unge Jesus para contemplar e honrar o corpo de Jesus, ela estava demonstrando ali que ela estava preparando aquele corpo porque sabia que Jesus morreria. Então o traidor, vendo daquela situação, o coração dele se encheu de ódio, de raiva, porque era muito caro aquele unguento. Então ele imaginava que Jesus não era digno de tanta honraria. E o corpo de Jesus foi preparado para a última Páscoa. E aí eles fizeram a ceia do Senhor para descobrir quem era o traidor. E Jesus, sabendo quem era o traidor, ele também fala a Pedro que Pedro negaria ele. Um discípulo que dizia que amava ele, um discípulo que beijava o Senhor, que defendia o Senhor. E Pedro fala: não, jamais vou te negar. Mas Jesus reafirma que Pedro negaria ele. Judas, um homem que era cuidador dos recursos que eles ganhavam. Judas era o contador daquela obra. Mas Judas estava com o coração no dinheiro, nos valores. E o que entendemos é que Jesus merece toda a honra. Jesus merece toda a glória, porque ele é o Filho de Deus.
E essa mulher, ela não pensou, mas ela entregou porque sabia quem era Jesus. E ela foi honrada e louvada. E quando lemos, entendemos que em memória dela, o capítulo que diz sobre essa mulher está revelado na Bíblia, para que todos entendam o que é adoração. Então, quando Jesus vai para o jardim de Getsêmani, Jesus pediu aos discípulos que orassem com ele. Mas quantas vezes estamos dormindo? Quantas vezes preferimos dormir ao invés de falar com o Senhor? Ao invés de orarmos, nós queremos dormir, descansar. Mas Jesus sabia que a vontade do Pai era suprema na vida dele. E assim acontece o julgamento após Judas ter traído Jesus e o entregado. Então levaram Jesus ao palácio de Caifás, que era, na época, o sumo sacerdote. Estavam ali o sumo sacerdote Caifás, os escribas, anciãos, todos reunidos. Pedro tentou se aproximar para ver o julgamento. Jesus ficava calado, mas ele quebrou o silêncio quando afirmaram para ele que ele era Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse a verdade e disse que eles pronunciaram que ele era o Filho de Deus. Então bateram nele, aprisionaram ele. E quando nós podemos ver isso, entendemos que o Senhor, ele conhece todas as coisas. Porque Pedro disse para ele: não vou te negar. E quando perguntam a Pedro, por 3 vezes ele nega Jesus, porque ele quer salvar a sua vida. E aí ele chora amargamente, porque realmente Jesus havia dito que ele o negaria. Quantas vezes nós temos negado Jesus? Pela nossa maneira de falar, pela nossa maneira de se expressar, pela nossa maneira de se comportar, pelas nossas vestimentas, pela nossa alimentação. O que nós precisamos mudar dentro de nós, porque se os discípulos, eles próprios, negaram Jesus, o Mestre, se eles próprios traíram Jesus, o Mestre, se fugiram, nós também somos assim. E é por isso que nós carecemos da misericórdia do Senhor e da piedade daquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Porque quantas vezes nós falhamos e erramos, quantas vezes. E por isso nós devemos nos aproximar do nosso Pai e dizer a Ele que nós não conseguimos, que nós somos errantes, pecadores, mas que nós queremos acertar, mas que nós queremos viver aquilo que Ele tem para nós, porque sabemos que toda honra, toda glória, todo poder e majestade é dEle. Tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. E por isso nós estamos aqui estudando e meditando essa palavra,
porque independente do que fizerem conosco, porque o fim será assim. Nós não poderemos mentir, nós não poderemos nos esconder, porque o Senhor, Ele nos achará. E se os nossos inimigos nos acharem, nós não podemos esconder quem nós somos diante de Deus. Nós precisamos revelar a nossa identidade diante do Pai, diante dos homens. E é por isso que essa força dessa palavra que vem ao nosso encontro é de falarmos a verdade ao nosso Deus. Deus, eu não estou conseguindo. Deus, eu estou te negando. Deus, eu não estou pronunciando o Evangelho. Deus, muitas vezes eu nego Jesus. Muitas vezes eu rejeito o Cristo que o Senhor me deu. Muitas vezes eu não acredito no sacrifício de Jesus na cruz por mim. Mas eu sei, Pai, eu sei que o Senhor é aquele que nos dá força para vencermos todas as coisas, porque somente em Ti tudo é possível. Que você fique com essa palavra no seu coração, que possamos entender e compreender a vontade suprema do nosso Deus, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque muitas vezes a tempestade vem, as prisões, e nós muitas vezes não entendemos, mas é para nosso amadurecimento, é para o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.